o Sinédrio se cansou de tentar acabar com a igreja e passou a responsabilidade para Herodes e Roma. Por quê? Conforme um cristão morria, surgiam vários outros no lugar que se convertiam. E por quê? A pessoa via lá o cristão que era jogado para os leões e o que seria mais para frente, que apanhava até quase morrer, que era apedrejado, chicoteado, decapitado, e falava assim: meu Deus do céu, o cara morre por causa disso? Eu quero saber o quê? Deve ser bom. Iam atrás, se apaixonavam por Jesus Cristo e se tornavam cristãs também. Então o cinema, olha, cansei, César, agora é contigo, a gente tá fora desse assunto. E se absteram de perseguir cristãos. Agora a situação é completamente diferente, porque antes você tinha apenas um grupo minoritário com um exército pequeno tentando sufragar os cristãos num raio de muitíssimos quilômetros. Agora você tem um dos maiores impérios da história tentando varrer o cristianismo da face da terra. É completamente diferente. O primeiro mártir famoso foi Santo Estevão, pelo Sinédrio. Agora, o primeiro mártir famoso pelos romanos, provavelmente foi São Tiago. São Tiago não é morto diretamente pelos romanos, mas é morto, decapitado, sendo mais preciso, no ano 62, por ordem de Herodes. Tá bem? Então, vamos lá. Agora, a questão muda. Qual foi o primeiro imperador que passou a perseguir os cristãos? O primeiro imperador provavelmente foi Nero. Nero não vinha lá de uma história familiar muito boa, porque o imperador já era casado, teve um caso com uma prostituta e trouxe a prostituta para dentro do palácio. A mulher dele morreu e ele se casou oficialmente com essa prostituta. Quem era essa prostituta? A mãe de Nero. Quando Nero nasce, ele nasce como herdeiro do trono. Como herdeiro do trono, indiretamente. O que acontece depois? Conforme Nero vai crescendo, a mãe dele envenena o marido, ou seja, envenena o imperador, e se torna imperatriz. Quando Nero tá ali na faixa dos 20 anos, 20 e poucos anos, ele envenena a mãe também para se tornar imperador, ou seja, é caso de família aqui acontecendo, tá? Pior que Rede Globo isso aqui. E uma pessoa de uma linhagem dessas não é um bom governante público. Nero resolve aparentemente 2 problemas da sociedade romana com uma cajadada só. Por quê? Roma, as cidades romanas, chegava ali 7 horas, quando começava a escurecer, todo mundo para casa. Porque nem todo mundo tinha fogo em casa para ter iluminação. Não existiam postes públicos, porque era um negócio caro demais para ser financiado. Tipo, Roma, o único lugar que ficava iluminado à noite provavelmente era o templo e o palácio de Nero. Então, meu amigo, era uma cidade que ficava escura à noite. Como que Nero resolveu esse problema? Criou postes humanos. Explico. O outro problema que Nero tinha que resolver era do crescente número de cristãos. O que Nero fez? Pegava esses cristãos, não queriam deixar de ser cristãos, beleza. Pegava a pessoa, amarrava numa estaca de 3 metros de altura, derramava óleo em cima dela no final da tarde e botava fogo. Aí o Coliseu ficava iluminado, as ruas ficavam iluminadas, o palácio ficava iluminado e ele já resolveu o problema dos cristãos. Agora, esse ponto aqui ninguém te conta na aula de história, né? Ninguém conta. Ai, mas a igreja perseguiu as bruxas na Idade Média. Pera, vai ter vídeo mais pra frente explicando isso. Por que isso acontecia? Agora, se eu pego hoje um cachorro e queimo ele vivo, eu sou preso por 1 milhão de anos. Sou preso até a cadeia começar a enferrujar. Mas ninguém fala que os cristãos morriam desse jeito, não é? Bom, a perseguição vai piorando. Vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Depois de Nero, o principal e pior que Nero também foi Diocleciano, que aí a proporção da perseguição tomou níveis gigantescos.
Depois, Maximiano também foi um grandíssimo perseguidor. Até que chegamos no ano 306. No ano 306, o governo romano ele era dividido em cônsules. Como assim cônsules? Diocleciano inaugurou uma nova maneira de governar. A tetrarquia. O que era uma tetrarquia? 4 cônsules que eram eleitos imperadores e passavam a governar o império juntos. Então você pega a área total do império, cada um governa um pedacinho. E por isso Diocleciano foi um grande governante por conta dessa forma administrativa, mas não no sentido moral, tá? No sentido administrativo ele foi um grande governante. E um desses tetrarcas, Constâncio, morre numa batalha na Bretanha. Automaticamente, quem passa a ser o sucessor dele como cônsul é seu filho Constantino. Bom, no ano 306, quando Constâncio morre, Constantino é eleito cônsul romano, imperador, o exército promove Constantino como o único imperador, como César. Por quê? Constâncio era um grandíssimo militar, um general de alto escalão. Quando ele morre, Constantino também já era um capitão, general de alta patente. O exército, não contente com a perda de Constâncio, elege Constantino como César, ou seja, o eleva acima dos outros 3 cônsules. Os outros olham e falam assim, por nós tá tudo bem, a gente sabe que Constantino é um bom governante, ele vai saber fazer as coisas direito, por nós não tem problema não. Até que no ano 312, o cônsul mais importante depois de Constâncio morre. Quem era esse cônsul? Era Maximiano. E como sucessor de Maximiano vem o seu filho, Magêncio ou Maxêncio. Aí vai derivar da tradução. E os cônsules não queriam Magêncio. Por quê? Porque ele era muito cruel. Muito cruel mesmo. Entendeu? A níveis de Nero, Diocleciano, a nível desse pessoal. Quando o Maxêncio, que também era um língua de cobra, assim, ele enganava muito facilmente. Quando ele sobe ao trono, ele passa a perna em 2/3 do exército. Esses 2/3 destituem Constantino do trono. E Maxêncio é coroado César. Constantino nessa hora estava na Bretanha, numa expedição. Quando ele recebe, ele fala assim, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu tenho 1/3 do exército comigo, os outros 2/3 estão lá com Maxêncio em Roma, e eu não consigo nem entrar na minha própria cidade. Quem que resolveu o problema de Constantino? A sua mãe. Por que a mãe dele? Quando o pai de Constantino ainda era vivo, ele se apaixonou por uma plebeia, que era Santa Helena, mãe de Constantino. Ele se apaixonou, se casou com ela, nasce Constantino. Nisso, quando ele é eleito cônsul, o imperador da época lhe dá uma ordem. Você vai ser eleito se largar essa plebeia, porque era algo fora da lei romana, não era permitido. Você larga essa plebeia e se casa com a minha sobrinha. E Constâncio abandona Helena. Quando Constantino sobe, ele manda trazer a sua mãe. Nesse momento, a mãe de Constantino já era católica, já era cristã. E passou muitos e muitos anos tentando converter o filho Constantino. Constantino, como amava muito a mãe dele, não denunciou, mas também não se converteu. No ano 312 acontece com ele a mesma coisa que iria acontecer com Clovis. Constantino vai para Roma e quando ele está nas margens do rio Tibre, um dia antes da batalha acontecer, ele vai para fora da tenda dele, se ajoelha e fala assim, Jesus Cristo, pelo amor de Deus, não existia na época, né? Mas pelos deuses, me ajude. Eu te dou um voto de confiança. Se for verdade tudo que a minha mãe falou, então eu me torno cristão se eu vencer essa batalha. Nisso, Jesus Cristo aparece pregado numa cruz com anjos ao redor dele e fala assim, olha, meu amigo, com esse sinal você vencerá. In hoc signo vinces. E lhe mostra o lábaro. Constantino
olha isso e fala assim, pronto, agora é que eu me torno cristão mesmo. E manda naquela mesma noite colocar o lábaro em todos os estandartes romanos. Ele tira os estandartes pagãos e coloca o lábaro. Bum! No dia seguinte, quando começa a batalha, os soldados de Constantino estão assim, meu Deus, vamos pra cima, vamos. Enquanto os soldados de Maxêncio estão, pelo amor de Deus, o que eu vim fazer aqui? Você tem de um lado um terço extremamente furioso com aquela injustiça e os outros 2 terços totalmente amedrontados. Naquele mesmo dia de batalha, em menos de um dia de batalha, Constantino vence, Maxêncio morre afogado no rio Tibre e ele entra em Roma. O que acontece quando ele entra em Roma? A primeira coisa que ele faz, ele assina o Edito de Milão. O que era o Edito de Milão? Quando Maxêncio usurpou o trono, ele estava no final de 312. A batalha aconteceu no início de 313. Então, no ano de 313, ele assina o Edito de Milão, cancela oficialmente a perseguição dentro do Império Romano. Nisso, ele chama o Papa da época, que, se eu não me engano, era Silvestre I, e pede para o Papa coroá-lo como César. O Papa coroa, todo mundo felizaço, assim, os pagãos felizes porque Maxêncio tinha ido embora, já tinha causado um prejuízo econômico enorme nos poucos meses de governo. Os cristãos felizaços também, poxa, acabou a perseguição.